Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, carta aos Efésios. Capítulo 5. Como o Espírito Santo de Deus, ele confirma, né? Ele fala de todas as formas conosco. Ninguém sabia que eu iria pregar sobre o Espírito Santo. E a gente louvou sobre o Espírito Santo, né? Deus é maravilhoso, né? Deus, ele faz isso, né, conosco, faz essas coisas por nós, né? Para mostrar que ele é Deus, né? Então eu vou ler aqui a partir do versículo 18 do capítulo 5. Estou lendo aqui na versão NVI da Palavra de Deus. Versículo 18 do capítulo 5 da carta aos Efésios, que diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, toma a direção, ó Deus, neste momento da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem, ó Deus, para nos passar nesta noite, a mensagem que o Senhor quer passar para nós, ó Deus, os ensinamentos que o Senhor tem para nos dar, ó Pai, que o Senhor venha tomar a direção, ó Pai, que o Senhor cresça, que eu diminua, meu Deus, que nada venha sair de mim mesmo, mas que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos, que eu seja somente, meu Pai, um meio ao qual, meu Deus, o Senhor vai usar para fazer com que Sua palavra chegue aos ouvidos daqueles que necessitam ouvir, meu Pai, em nome de Jesus, e que através da Tua palavra venhamos nos corrigir, venhamos ser transformados, ó Pai, em nome de Jesus, amém. E que todo mal, ó Deus, tudo aquilo que quer nos impedir, quer nos atrapalhar, Pai, de ouvirmos a Tua palavra nesta noite, venha ser queimado em nome de Jesus, amém. Palavra de Deus em Efésios, né? No capítulo 5 e versículo 18 diz: para que não nos embriaguemos com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo. Eu estava meditando na palavra do Senhor e Deus foi começando a falar comigo, né? Trazendo, né, a mensagem, a palavra. O que nós estamos vivendo atualmente, né? O que estamos vivendo nos dias de hoje? Nós vemos muitos movimentos nas igrejas. Nós vemos, não que nós presenciemos isso, mas pela internet nós vemos isso, né, acontecer. Muitos movimentos, e nós vemos um tipo de mover ali do Espírito, que pode ser Espírito ou não, mas o que muitas das vezes a gente que está de fora vê, a gente meio que se escandaliza com alguns movimentos que a gente vê nas igrejas por aí. Porque não parece algo do Espírito Santo, parece coisas além.
né? Não parece algo do Espírito. Porque parece que as pessoas elas vão a essas igrejas, participar desses movimentos, mas o que nós vemos é que nada muda na vida das pessoas. E nós temos que tomar o cuidado, né, de não nos envolver e ter o máximo de discernimento possível do Senhor, da palavra, do Espírito, para que nós venhamos não ser levado por essas ondas, por esses movimentos, que muitas vezes pode ser o Espírito ou não, pode ser emoção e pode ser até fingimento, né? Escandaliza, né? Escandaliza, porque nós que estamos de fora, muitas das vezes nos escandalizamos. Meu Deus, ir à igreja é isso? A gente sabe que não é, né? O Espírito Santo, ele transforma as nossas vidas. O Espírito Santo, ele não é somente isso, esse mover que a gente vê nas igrejas, esse falar em línguas, as pessoas saindo correndo, pulando, dançando. Não é só isso. O Espírito Santo, quando ele entra nas nossas vidas, tem que ter uma transformação. Ele transforma. Ele transforma, porque a partir do momento que o Espírito Santo, ele entra nas nossas vidas, quando nós permitimos que o Espírito Santo entre em nossas vidas, né, quando nós aceitamos a Jesus, este é o momento. Quando nós dizemos sim para Jesus, o Espírito Santo de Deus entra em nós. E a partir daquele momento, ele começa a nos convencer de muitas coisas. E aquilo que muitas das vezes nós achávamos normal aquilo, o Espírito Santo vem dizer que não é. E automaticamente, sem conhecer a palavra, nós sabemos que aquilo é pecado, porque o Espírito Santo de Deus, ele está habitando em nós, já, a partir daquele momento, a partir do momento que nós dizemos sim para Jesus. Então o Espírito Santo de Deus em nossas vidas precisa nos transformar. E há uma transformação nas nossas vidas, né? Há uma transformação, porque ele traz alegria para nós, o Espírito Santo de Deus, ele traz alegria para nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós agimos com espontaneidade, não há uma forçação. Nada é forçado com o Espírito Santo. Nós somos espontâneos. Porque o Espírito Santo é quem está nos levando. Ele nos deixa extrovertido, não há vergonha com o Espírito Santo. Quando nós estamos aqui orando, nos domingos à tarde, e nós deixamos o Espírito Santo de Deus fluir, nós sentimos vergonha? Sim, nos sentimos tímidos? Não, porque o Espírito Santo é que está à frente. E quando nós sentimos vergonha, tímidos, nós travamos o agir do Espírito Santo de Deus. Nós não deixamos que ele venha nos encher completamente. A alegria que o Espírito Santo, né, nos traz é tanta que a Bíblia compara os efeitos de ficar cheio do Espírito Santo com a alegria da embriaguez, né? Porque aqui ele fala para não nos embriagarmos com o vinho. Por quê? Aquele que bebe, ele fica alegre, espontâneo, extrovertido. Até aquele que é mais tímido, ele se solta. Não é assim? Aquele que bebe fica bem alegre, né?
E por isso que o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela compara, né, o ser cheio do Espírito Santo com, né, a embriaguez. Porque ser cheio do Espírito Santo também é isso, é estar alegre, feliz, espontâneo. O Espírito Santo, ele traz isso para nós. Ele traz isso em nós. E na palavra de Deus, né, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se apoderava, né, de certos homens, de grandes homens de Deus, né, em alguns momentos das suas vidas. Nesses momentos eles ganhavam força, coragem para fazer a obra de Deus. Ficavam cheios. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos isso. Nós percebemos que os homens de Deus ali, muitos homens, estavam cheios do Espírito Santo. Nós temos alguns exemplos. Sansão era um homem cheio do Espírito Santo. Deus se apoderava dele ali, o Espírito Santo se apoderava dele e dava para ele grande força. Porque era o Espírito Santo de Deus que se apoderava dele. Davi, né? Como que Davi, um menino franzino, pequeno, a palavra de Deus diz, né, poderia ter força para enfrentar um urso ou um leão? Nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem pode fazer isso. Por mais forte que ele seja, nenhum homem é capaz de enfrentar um urso ou um leão. Mas Davi, pequeno, foi capaz porque ele estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele enfrentou um gigante. Cheio do Espírito Santo, ele venceu esse gigante. Cheio do Espírito Santo, Davi prevalecia sobre vários inimigos. Nas guerras. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A confiança que eles tinham vinha de quem? De Deus, mas é do Espírito Santo que capacitava eles a terem essa confiança, porque se o Espírito Santo de Deus não nos capacita, nós não confiamos, nós não vamos confiar, não vamos ter fé. A confiança que eles tinham no Senhor vinha do Espírito Santo sobre a vida deles. E no Novo Testamento, a primeira experiência, né, que os discípulos tiveram de ficar cheios do Espírito Santo foi no dia de Pentecoste. Né? Quando o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo já os tinha ajudado a crer em Jesus, né? Porque é o Espírito, né, que nos convence. Eles já tinham ajudado aqueles discípulos a crerem em Jesus. Mas nesse dia, eles tiveram uma experiência especial. Foi diferente de tudo que eles já haviam vivenciado, de tudo que eles haviam vivido até aquele momento, né? E os capacitou, né? Esse encher do Espírito Santo na vida deles os capacitou a começar, né, o ministério da igreja, a evangelização. Aqui o versículo 2 diz assim, ó, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte,
e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Esse foi aqui, o primeiro mover que os discípulos experimentaram do Espírito Santo. Jesus Cristo já não estava mais entre eles. Jesus Cristo subiu aos céus, prometendo que lhes daria um consolador. E eles tiveram essa experiência, esse presente de Deus, esse presente que Jesus Cristo deixou para eles. E eles puderam experimentar, esse mover, esse encher, que é tão maravilhoso quando nós sentimos a presença de Deus. É tão maravilhoso quando nós nos enchemos do Senhor, quando somos cheios, renovados do Senhor. E alguns efeitos de ficar cheio do Espírito Santo podem ser grande alegria. Atos 13, 52. Grande alegria. Em Atos capítulo 13, versículo 52 diz assim: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles continuavam cheios do Espírito Santo, mesmo com toda a perseguição. Porque aqui, os discípulos estavam sendo perseguidos já, presos. Mas Jesus Cristo, o Senhor, estava ali sempre cuidando dos discípulos. E mesmo apesar de todas as circunstâncias, eles continuavam cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. Nada os abalava, nada mudava a sua postura. Coragem, O Espírito Santo de Deus nos dá coragem. Atos capítulo 4, versículo 31. Diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Cheios de coragem, porque o Espírito Santo os capacitava a ter coragem. Uma fé mais forte. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Essa passagem é uma das minhas passagens preferidas da palavra de Deus.
É uma das minhas passagens preferidas, porque eu vejo aqui o trabalhar de Deus. O que nós lemos nos evangelhos sobre Pedro e depois da ressurreição de Jesus Cristo e da vinda do Pentecoste, dele ser cheio do Espírito Santo, ele já era um outro homem, totalmente diferente, totalmente transformado, totalmente cheio, totalmente usado por Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que eles poderiam fazer, né, coisas semelhantes a ele ou coisas maiores. E o que nós vemos aqui é Pedro e João fazendo as mesmas coisas que Jesus estava fazendo, curando, cheios de fé, porque isso que eles fizeram, sem fé, eles não iam poder fazer. Se eles não tivessem uma fé forte, mais forte, eles não poderiam fazer o que eles fizeram por este homem. Mas o Espírito Santo de Deus os encheu, os capacitou a terem esta fé mais forte. E capacitação. Atos, capítulo 1. O Espírito Santo nos capacita. Versículo 8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Quem nos capacita é o Senhor, né? Nós sabemos que é o Senhor, Ele que nos capacita. E Ele tem ali o Espírito Santo para fazer isso. O Espírito Santo na nossa vida faz isso. O mover que há em nossas vidas vem de Deus, mas vem o Espírito Santo de Deus que age em nós. Por isso que nós não devemos temer nada. Porque o Espírito Santo nos capacita, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego ali, cheios do Espírito Santo, não temeram, confiaram. Eles estavam diante da morte. Eles estavam diante da morte, não temeram, eles confiaram em Deus. Confiaram no Senhor, porque eles não deixaram, a palavra de Deus diz que Daniel não deixava de orar. Ele estava sempre orando, apesar das circunstâncias. Sempre orando, sempre fazendo a mesma coisa. E nós vemos esses homens aqui sendo livrados por Deus. Porque eles tiveram ali, né, a sentença e cumpriram a sentença. Só que Deus não deixou que o pior acontecesse com eles. Eles cumpriram. Daniel passou a noite na cova do leão, né? Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo. Se fossem outros homens, teriam morrido. E a palavra de Deus diz que aqueles homens que acusavam Daniel foram jogados na cova dos leões. E mal eles entraram, os leões já atacaram. O Espírito Santo, ele nos fortalece. Ele nos dá força. Quando nós enfrentamos esses dias, os dias a cada dia que nós enfrentamos, e muitas das vezes nós olhamos para
as circunstâncias da nossa vida e muitas das vezes nós pensamos, se nós não tivéssemos o Senhor conosco, o que seria, né, de nós? E em alguns momentos nós até vacilamos, achamos que as coisas não vão melhorar. Mas vai sim, porque o Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso lado. Ele está nos capacitando, nos fortalecendo através do seu Espírito. É o Senhor, se não for ao Senhor, né? Ora diga a Israel. Se não for o Senhor que estivesse ao seu lado ali, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, então o nosso Deus é Ele que nos fortalece, Ele que nos capacita, Ele que não deixa que nós venhamos temer. Mas para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que buscar do Senhor. Nós não vamos ser cheios do Espírito Santo aleatoriamente. O Senhor não vai chegar em nós, Ele não vai chegar em nós e eu vou encher aquele ali, eu vou encher aquela pessoa ali do Espírito Santo, ela vai ser cheia do Espírito Santo. Do nada. Se não houver uma busca, se não houver oração, se não houver conhecimento da palavra, se não houver dedicação, nós não seremos cheios do Espírito Santo, assim como a palavra de Deus diz. Tem que haver a obediência. Tem que haver a obediência. Nós temos que andar pelo caminho reto, o caminho da justiça. E só assim nós vamos experimentar. É experimentar e viver, saber que o Espírito Santo de Deus está fluindo na nossa vida e que Ele nos dá ali coragem, nos dá, né, fortaleza, e ver Ele agindo em nós. Amém? Deus abençoe a vida de cada um.